Oi, pessoal, bom dia. Boa tarde já, né? Acabou de dar boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa volta aqui às lives. E hoje a gente vai estar com o Bernardo Palma. A gente vai conversar sobre maratonas de inovação nas bibliotecas. Vou esperar vocês entrarem. Oi, boa tarde. Vou esperar vocês irem entrando e já vou começar, tá? Boa tarde. Hoje é almoço com a Doce Biblioteca, né? Mas eu precisei mudar esse horário. Essa live acontecia sempre às terças às 7. E agora eu precisei jogar para meio-dia. Oi. Boa tarde, gente. Ó, então eu vou começar rapidinho, tá? Eu vou até tirar o som aqui. Senão eu me perco. Então, ó, boa tarde, sejam todos bem-vindos à live Biblioteca Fora da Caixa. Para quem não me conhece, eu sou Andresa Reis, eu sou bibliotecária, tenho aí 25 anos, trabalho na área de biblioteca escolar há 6 e eu acredito nessa biblioteca, né, multidisciplinar, nessa biblioteca ativa, nessa biblioteca criativa, né, que faz e complemento à educação. Então, eu tenho trazido nessas lives bibliotecários ou não, profissionais que possam contribuir para a gente sair da caixinha, para a gente, né, continuar nosso trabalho lá no nosso curso que a gente fez, para a gente continuar mantendo esse pensamento fora da caixa. Então, esse nome ele veio, Biblioteca Fora da Caixa, ele veio das palestras que eu fazia, né, em escolas, e depois eu pensei, quando eu construí, né, o nome da palestra, eu pensei que a biblioteca, né, etimologicamente falando, o nome, ele vem justamente dessa ideia de caixa de livros. E eu acredito que a biblioteca ela ultrapassa essa caixa, né? Ela ultrapassa, ela vai além dos livros, ela vai além dos estantes, ela se conecta com o usuário, com pessoas. Então, eu acredito nessa biblioteca interdisciplinar. E aí, toda terça, meio-dia, a gente se encontra para conversar sobre a biblioteca fora da caixa, sobre inovação, sobre novas formas de atuação. E, tá? Hoje eu tô aqui com o Bernardo Palma. O Bernardo, ele é mestre em biblioteconomia pela Unirio também, meu parceiro de Unirio. Ele tá fazendo a faculdade agora, né, é graduando de pedagogia pela UERJ. Ele tem experiência em biblioteca empresarial e atualmente ele é analista de educação em uma rede de escolas de educação profissional. Então, Bernardo, você já tá aí? Ai, meu Deus, que isso que tá acontecendo, Ju? Eu te acenei e caiu. Deixa eu convidar aqui o Bernardo. Mas o meu Instagram tava assim também. Ele tava meio esquisito. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Esperar o Bernardo entrar. O meu Instagram também tava instável, assim. Oi, B! Seja bem-vinda dessa biblioteca. Que tudo ter você aqui hoje. Tudo bem? Como Obrigado, você Andresa. tá? Tá tudo certo. Olá, todo mundo, todos e todas que estão participando. Andresa, obrigado pelo convite. Eu que Espero que a gente possa ter agradeço. aí um bate-papo bem proveitoso, que a gente possa gerar alguns insights para o pessoal que está assistindo, que eu possa aprender também, né? Eu acho que o processo que a gente faz de troca, ele é de aprendizado contínuo, tanto para quem fala quanto para quem está assistindo a gente. Então, se vocês tiverem alguma coisa para contribuir aí dentro da live, dentro das temáticas que a gente vai falar, fiquem à vontade. Estou tomando até o teu espaço, né? Eu acho, de apresentador. Não, tá perfeito. Eu gosto assim. Que se sinta à vontade, porque aí eu fico mais à vontade também. Tá Bernardo, ótimo. te E viemos na agradeço mesma muito. paleta, ó, do Não, eu não rosa, tô conseguindo ver salmão. direito. Eu só tô conseguindo ver o que é branco, porque eu tô contra a luz e aí Aham. minha vista fecha. Mas daqui a pouco eu vejo. Beleza. Quando acaba, eu vou ver de novo, vou reparar. Que bom que a gente tá aqui sincronizado, como sempre, né, Bernardo? Sintonia. Profissionalmente.
A gente se dá bem, graças a Deus. Então, assim, Bê, muito obrigada por você ter topado. E a primeira pergunta que eu sempre faço para os convidados, né? Assim, uma pergunta de praxe é como, né? Eu queria que você contasse pra gente como que você chegou até a biblioteconomia e, tá? Não vou parar aí, não vou deixar até a biblioteconomia, mas como você chegou até essa parte de trabalhar com inovação, trabalhar com a criatividade dentro da biblioteca. Beleza. Bom, então vou começar como bom contador de histórias e até educador agora, né? Lá do comecinho, para que o pessoal possa entender um pouco mais da minha trajetória profissional. Então, eu lá antes, na época de prestar vestibular, né, e tudo, eu estava muito confuso sobre o que fazer. Eu, sabe, a única certeza que eu tinha era que eu não queria matemática, porque eu detestava matemática, eu detestava física, qualquer coisa com números. Então, eu já me percebi, já me li como uma pessoa de humanas. E aí, conversando muito com a minha mãe, que é pedagoga também, então, educadora, né? Ela comentou, por que você não faz biblioteconomia? O quê, né? O O famoso. quê? Aí comecei a pesquisar sobre a área, conversei com uma tia minha, e essa tia falou assim: bom, eu trabalho aqui no Ministério da Fazenda, se você quiser, tem umas amigas que são bibliotecárias aqui, você pode conversar com elas. Então eu fui até o Ministério da Fazenda, conversei com essas amigas da minha tia, que eram bibliotecárias, foram super solícitas, e lá tinha uma estagiária que, extremamente apaixonada pela área, conseguiu me contaminar muito positivamente com toda essa euforia que ela tinha. Ela falava, nossa, é muito legal, o mais legal da área é você não fica só preso à biblioteca, faz outras coisas, porque tem porque a gente está basicamente na gestão da informação. Eu falei, gestão é legal, queria administração, mas não queria número, acho que gerir informação deve ser uma boa. Aí ela, não, faz sim, você vai super se dar bem e tal. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, prestei vestibular. Na época, né, a gente não tinha ainda o Enem. Prestei vestibular para a UF, para a UFRJ e para a Unirio. Só que eu vim de uma perspectiva de uma família mais humilde, eu não tive acesso à escola particular, meu ensino, minha parte de educação foi particular até o Fundamental 1, Fundamental 2 e médio eu fiz todo no ensino público. Então, como a gente sabe, o ensino público ele não tem uma bagagem muito grande, não prepara tanto. E aí eu pensava que eu não fosse passar, porque falei, pô, apesar de ter feito pré-vestibular, tinham coisas do pré-vestibular que eu não tinha no, na escola, então ficava um vácuo, né, aí, de formação. Mas, de qualquer forma, fiz o pré-vestibular, fiz o vestibular para as três universidades. Nas três eu coloquei biblioteconomia, fui reprovado na UFRJ. Aí falei, bom, fui reprovado na UFRJ, que já era a primeira que saiu o resultado. Falei, as outras eu nem passei. Não era, rapidinho, Daí, não era ainda o Enem, né? Era você não, puxar não, era vestibular vestibular direto. próprio de cada universidade. Aí, foi bem próximo da chegada do Enem quando unificou. Aí, depois de ter feito vestibular para essas. Aí ficou me restando a UF e a Unirio. Aí tive o resultado da UF que eu tinha passado para reclassificação. Aí falei, bom, então vou estudar em Niterói. Estava de férias em Cabo Frio. Aí meu pai, pô, você recebeu aqui o telegrama que você passou e tal. Eu falei, bom, então uma já está Caramba. garantido, tudo bem. Mas meu sonho mesmo era estudar na Unirio, né? E aí, por um acaso, por um acaso não, fiquei acompanhando os resultados, e aí veio o resultado da primeira, porque eles chamavam no primeiro semestre, depois no segundo. Do primeiro semestre vazou, o site da Unirio vazou os do segundo semestre. E aí eu eu vi que eu tinha passado, falei, caramba, passei. Depois eles tiraram do ar. Falei, bom, foi um erro, então será que eu passei, não passei? Enfim, passei para a Unirio, fiz aí, me desdobrei em 4 anos, né? Porque, como você bem sabe, a universidade é puxada, a gente precisa fazer disciplinas que são de manhã, algumas disciplinas que são à noite. E aí, no caminhar profissional, eu fiz estágios em algumas instituições, fiz estágio no Conselho Regional de Odontologia durante 6 meses, fiz estágio no Ministério da Fazenda durante 1 mês, porque teve um corte orçamentário, entrei num mês, saí no outro, pedi para Que sair do Conselho de raiva! Odontologia. Pois é, muita. Pedi para sair do Conselho de Odontologia para iniciar o processo de automação
da biblioteca do Ministério da Fazenda, que tinham várias obras raras e tudo mais, um mês. Mas tudo bem. Aí Não, isso é passei tua cara, né? pro... Acontecer isso. Ai, nem falo, foi um tiro no pé. Mas as coisas acontecem por um motivo, né? Depois Total. eu Deus passei escreve por um certo por processo linhas seletivo, tortas. exatamente, ou até por linhas certas e a gente faz as tortas, né? Exato. Depois eu passei por um processo seletivo na Procuradoria da República, no Ministério Público. E foi lá que eu fiquei durante 2 anos incríveis, com profissionais que me agregaram muito. Se eu sou o bibliotecário que eu sou hoje, eu devo muito a essas colegas que, né, de agora de profissão, que me agregaram muito, tanto as estagiárias, que eram meus colegas, quanto as bibliotecárias, a Adriana Lorente, não sei se está assistindo, acho que não, mas enfim. Fica aqui o Daqui a pouco ela agradecimento assiste, vai ficar público, porque gravado, ela assiste. depois eu mando para ela. Me ajudou em diversas áreas dentro da biblioteconomia, né? Na biblioteca que eu trabalhava tinha setor de referência, tinha parte de compra, processamento técnico, tinha gestão. Então eu pude perpassar por todos esses setores dentro de uma biblioteca só. Óbvio que não eram setores segmentados com cada pessoa em um setor, né? Todo mundo fazia tudo ao mesmo tempo, mas era segmentado e me agregou muito. Então, essa foi a minha experiência enquanto estágio. Acabei a faculdade em 2011, consegui acabar em 4 anos. Fiquei naquela, né? Caraca, será que eu vou arranjar emprego? Será que não? Ingressei no sistema Firjan com um contrato temporário para trabalhar no acervo audiovisual deles. E aí o contrato que era temporário foi renovado por tempo indeterminado e estou lá desde então. Comecei na biblioteca empresarial e depois passei para... Fiquei tomando conta, né, assim, digamos assim, da biblioteca empresarial da Firjan e agora estou como analista de educação no Senai. Esse foi meu E aí percurso foi aí. dentro do Senai que você se encontrou com a inovação e com a criatividade Pois dentro é, do espaço da biblioteca, né? pois é. A gente tinha uma rede de bibliotecas que era conjunta, SES e Senai. Essa rede, uma divisão, né? Essa divisão foi extinta e aí os profissionais foram realocados e acabei indo para o Senai. E aí fiquei, caramba, o que eu vou fazer no Senai, né? É porque você vai trabalhar com a biblioteca, beleza. Mas o que é da biblioteca? Aí a gente foi conversando, construindo o escopo de trabalho juntos. A gente tinha antes bibliotecas todas que atendiam a um perfil que era muito voltado para o incentivo à leitura e para a ampliação do repertório cultural das pessoas. Era mais um perfil de educação básica, mesmo que fosse para o Senai. E quando eu fui para o Senai, a gente, junto com a gestão, foi analisado o perfil e foi pedido de que a gente mudasse e colocasse a biblioteca dentro da perspectiva dos projetos institucionais. Como a biblioteca poderia apoiar os projetos institucionais? E aí veio essa grata surpresa da gente poder atuar muito fortemente com os projetos de inovação do Senai, que são os nossos projetos integradores, né? Isso. E desde então eu venho trabalhando junto com essa rede de escolas de educação profissional e com as bibliotecas dando suporte e apoio a esses projetos que são institucionais. Projeto integrador, a gente tem aí uma saga de inovação, né? Os hackathons, que é o que a gente vai falar hoje, projetos depois que são acelerados, que podem virar startups, que é o Inova. A gente vem trabalhando também com apoio à avaliação de larga escala, o SAEP, a apropriação que a gente tem uma metodologia própria. Então, assim, eu acho que o trabalho que nós, bibliotecários dessa rede, fazemos é um trabalho muito pertinente, que agrega muito valor, mas que especificamente não é todo mundo que consegue, eu acredito que quando a gente entra, dá um certo, e aí você pode falar melhor que eu, né? Dá um certo Sim. caramba. O que é isso, né? Que tipo de trabalho é esse? Porque eu nunca me vi trabalhando dessa forma, mas eu acho que a gente precisa repensar o trabalho do bibliotecário, porque, como eu falo muito para vocês, se a gente ficar sentado, colocando o livro na estante, a gente vai desaparecer. Quando a gente Total. tem muito a contribuir dentro das nossas competências. Então, acho que a gente precisa olhar para dentro de nós, enxergar essas competências que agregam para poder fazer para pavimentar, né, e construir uma nova caminhada aí profissional para os bibliotecários e para a própria área mesmo.
Não, perfeito. E eu acredito muito nisso, Bernardo. E aí, quando você fala, né, da gente, quando a gente chega, né, na instituição e percebe a forma de atuação, assim, vou ser sincera aqui, eu não me assustei. Eu fiquei encantada, é diferente. Porque é o que eu acredito de perfil profissional mesmo meu. Tanto que foi a partir dessa experiência profissional que eu consegui visualizar que dá para enxergar essa atuação, dá para enxergar esse trabalho em outras bibliotecas também, as bibliotecas públicas, as bibliotecas escolares, é, levar esse conhecimento, levar esse pensamento para as outras bibliotecas técnicas, mesmo de outras instituições, outras escolas. Então, assim, é um trabalho que quando a gente percebe o ponto que a gente atinge, que está totalmente alinhado com o nosso usuário, né, com o nosso perfil ali de alunos, né, faz muito sentido. Só que se você pensar hoje, a gente tá quando a gente pensa em biblioteca escolar, por exemplo, de educação básica, a gente está formando ali os profissionais do futuro também. Né? Ali você está formando não enquanto profissional, você está formando enquanto pessoa, você Uhum. está educando. Mas tem algumas características, algumas habilidades que ele vai precisar ter no futuro, tanto como profissional quanto pessoa, né? Como ser humano, que ele precisa desenvolver. E a criatividade, que aí a gente acaba puxando a inovação junto, é uma delas, é uma dessas habilidades, é uma das técnicas ali que a gente precisa aprimorar. E a biblioteca ela pode ser esse espaço, eu bato muito nessa tecla, que a biblioteca ela pode ser esse espaço de ou você continuar um trabalho conjunto com a escola, ou você fomentar, se a sua escola não tem esse pensamento, né? Você fomentar esse trabalho, você criar o ponto de partida. E aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode adotar. E você, como um grande entusiasta também do Design Thinking, você sabe o quanto que o Design Thinking pode ser implementado. Então, assim, para mim foi fácil, né? Entre aspas, porque eu sofri muito. Você lembra quanto que eu te perturbei no início, quando eu entrei na instituição? Porque era o que eu acreditava, era o que eu queria. Só tive as dificuldades iniciais mesmo ali de entender como implementar, como fazer. Que Instituição, né, também. isso. E todo lado da instituição entender o que eram de fato os projetos, como que eram trabalhados. E também aquela coisa, porque a gente não é formado para isso. A gente não é preparado para isso. Então, quando a gente entra, a gente fica assim, meu Deus, e agora? O que vai ser? Né? E Uhum. aí, depois você vai se acostumando, não é se acostumando, mas você vai caminhando, você vai construindo o trabalho, né? Então, assim, Eu acho que é um trabalho de reflexão, né? Você olhar para dentro, como eu falei, e ver, caramba, o que que eu sei da minha formação, o que que eu sei da minha caminhada profissional que pode contribuir e como eu posso adequar aquilo que eu aprendi na universidade para uma nova perspectiva, né? Sem deixar de lado os conhecimentos técnicos que a gente teve. Eu acho que esse é o grande pulo do gato, de você ter perfeito. essas conexões cognitivas, que eu vi isso em uma formação que eu tive de design thinking. Nossa, eu acho que realmente conexões cognitivas são o grande achado para qualquer profissão. A maneira como você pensa, como você amplia seu repertório cultural, a sua generalidade das coisas que você acompanha e como você combina com as suas competências técnicas. Eu acho que Perfeito. uma pergunta de alguém aqui no chat, vocês acham que o perfil do profissional antigo vai deixar de existir? Eu acho que sim, e tem que deixar de existir mesmo. A sociedade muda, as demandas mudam, e a gente tem que acompanhar essas mudanças, fazendo exatamente esse movimento de olhar para o que está sendo construído e pavimentar um caminho na nossa profissão. Eu acho que a gente precisa vestir aí o perfil de bibliotecário educador e bibliotecário pesquisador. Acho que a gente tem um grande potencial nesse sentido. E crescer Sim, também com relação à biblioteca escolar, né, que é muito pouco difundida na formação do âmbito da graduação. perfeito. Dos Perfeito. dois, E aí, dos dois lados, eu queria também deixar isso bem claro. Estou fazendo pedagogia e não vejo nenhuma interface da pedagogia com a biblioteconomia. Então, assim, se fala-se em sala de leitura, isso me incomoda, porque eu percebo que há aí uma falta de conhecimento do contexto do que seja uma sala de leitura, do que seja e uma até uma biblioteca. caracterização também, né? Da biblioteca. E aí a gente pode A gente vai ver problematizar mais. bastante,
bastante aí nesse sentido, né? Será que foi a biblioteconomia que não dialogou com a pedagogia ou ao contrário? Da onde veio esse esvaziamento? Será que é uma problematização da educação mesmo? Por aí a gente vai. E isso, eu vou só fechar esse assunto rapidinho para a gente entrar em maratonas de inovação. Eu percebi muito isso quando eu participei de uma live num perfil de uma pedagoga e, obviamente, eram outros pedagogos que seguiam, né, que comentavam, não eram bibliotecários, e eles encantados com as possibilidades, né, da biblioteca, eu falando sobre a atuação da biblioteca escolar e tudo mais. E eles, meu Deus, a biblioteca é assim, isso é possível. Então, é um encantamento que acontece, né, quando eles descobrem todo o potencial, as potencialidades da biblioteca. Então, é uma falta mesmo de conexão entre as áreas, né? A gente que mesmo a gente atuando em escolas, se a gente não tiver cuidado, a biblioteca ela se isola, ela acaba ficando, né? Se você não tiver um cuidado de criar trabalhos ali multidisciplinares, a biblioteca isola. Então, eu falo muito isso aqui, né? A importância da Porque gente eu acho que vem se muito da nossa conectar. formação, né? Da formação puramente técnica. Você acaba saindo da universidade querendo aplicar aquilo. Bom, vou sentar aqui e vou fazer aí o meu DSI, vou catalogar, vou indexar, vou fazer do meu acervo um primor. Tá, mas não adianta nada você ter um acervo parado ali se ele não consegue chegar a esses usuários. E aí é que tá, como você chega, né? Eu acho que é nisso que a gente tem que se preocupar. Não adianta ficar encastelado lá na biblioteca se você não dialoga com os professores, com os pedagogos, com a estrutura da escola, né? Não faz parte efetivamente. Aí eu acho que é o grande Exato. desafio, fazer parte efetiva do movimento escolar. E aí, a gente agora vai começar a falar sobre as maratonas de inovação. Isso surge uma pergunta que eu vou deixar para o final, mas antes de trazer, né, para as bibliotecas, o que é maratona de inovação para você? O que significa maratona de inovação? Bom, as maratonas de inovação, elas são feitas para desenvolver nos alunos, mais no nosso foco, né, da educação profissional, competências técnicas e socioemocionais voltadas para o âmbito do trabalho. Então, assim, elas funcionam para que a gente possa fazer com que a gente tenha um laboratório, uma experimentação do que vai ser o mundo lá fora. Então, os alunos se reúnem por grupos multidisciplinares, transdisciplinares, né? A gente tem alunos na nossa perspectiva aí de automação, mecatrônica, logística, que diante de um desafio, seja ele real de uma empresa, seja ele real da sociedade, eles vão pensar como eles colocam todos os conhecimentos que foram desenvolvidos ao longo do percorrer do curso à prova. E como, diante desses conhecimentos, ele consegue desenvolver alguma solução, seja aí para a sociedade ou para uma empresa. Isso é uma maratona de inovação. Você pensar como os seus conhecimentos podem, de acordo com outros conhecimentos dos colegas, emergir produtos inovadores, serviços inovadores. E aí, quando a gente fala de maratona de inovação, de Grand Prix, né? Quando eu fiquei pela organização, muitas pessoas eu compartilhava aqui, né? Falava, porque eu estou organizando a maratona de inovação da minha instituição, né? Com o suporte todo da JEP, que é onde se atua. E as pessoas me perguntavam por que era eu, né? Que estava de frente. E aí eu te pergunto, B, por que trabalhar com inovação dentro da biblioteca? É importante para a biblioteca? Eu havia comentado com você, eu acho que vem nessa perspectiva que você está colocando aqui para a gente. Se a gente pensar no bibliotecário como pesquisador, isso fica muito fácil. Se a gente trabalha e ouve e aplica conhecimentos técnicos na perspectiva da competência em informação, por exemplo, né, o uso da informação, a ética da informação, a busca da informação, essas são todas competências do bibliotecário. Então, quando a gente está falando de desenvolver novos produtos e serviços, a gente tem que dar um passo atrás, porque já existe aí um mundo constituído, né? Eu não vou criar a roda do nada, até porque, do ponto de vista filosófico, eu não posso beber do nada se eu não conheço outras coisas, né? Fica impossível de criar. Então, eu preciso olhar para o que já existe e preciso para poder seguir em frente. Só que a gente percebe que os alunos, eles falta esse refino de como buscar. A gente tem aí um mar de informações.
que é a internet. Ótimo, tá tudo disponível. Tá, mas como a gente faz uso desse tudo? Né? Como eu coloco isso no papel? Como eu formato isso? Como eu apresento isso? Eu acho que a biblioteca ela pode e deve é, auxiliar nesse sentido, de ajudar os alunos a desenvolverem as competências informacionais. E Perfeito, por perfeito. isso a inovação cabe muito, muito dentro da biblioteca, né? Porque existe já um pensamento que eu vou me apropriar desse pensamento que já existe e vou dar o toque daí, no nosso caso, o toque dos grupos, né? Que estão participando dessas maratonas. É porque também quando a gente pensa em inovação, né, a gente de fora, né? Quando a gente entra na área, quando a gente entra mais na área industrial, a gente percebe o quanto que a inovação está ligada à pesquisa, ao desenvolvimento, aos investimentos dessa área mais industrial. A gente tem essa visão mais mecânica da coisa. Só que quando a gente está de fora e a gente escuta falar em inovação, a gente linka, e deve fazer isso mesmo, linkar com a criatividade, porque tem a ver, só que a gente pensa muito na criatividade, na inovação, como essa coisa extrínseca, esse eureka, momento eureka que a gente tem, esse insight que vem do nada. Então a gente esquece que a inovação ela vem de 99% de pesquisa, de trabalho árduo e 1% ali desse insight, dessa intuição que a gente Que tem. geralmente está fora, né? Está fora desse seu processo tão focado. Os Sim, insights a gente pode ver que eles surgem quando a gente está bem relaxado, aí tomando banho, ou fazendo isso. compra no mercado, ou vendo Tomando uma uma série de TV, cervejinha. com os amigos, aí fica, pô, caramba, aquilo que eu estava pensando tem a ver com isso. Será que não é legal? Né? O bom, eu gosto muito da ferramenta do e se eu E fizer se? isso? E se aquilo, né? Que é uma das ferramentas que a gente usa no design thinking. Sim. Então, eu Tem acho o e que se vem. e o mais e, né? Mais e também, se eu não me engano, que é você também complementar sempre como afirmativa. Então, é Aham. bem o e se também, mas tem esse também, essa ferramenta. Para E misturar, é né? isso, exato. Porque a gente sempre fecha, né? A gente vai num, não, mas não. Vai acontecer tal coisa, e a gente sempre vem com uma negativa. E quando a gente acrescenta, é a mesma lógica do e se. B, a gente entendeu agora, né, por que trabalhar, mas e como trabalhar com a inovação dentro da biblioteca? Como que a gente pode fazer isso? Eu acho que o importante é você se aproximar, como a gente falou, se aproximar aí do corpo pedagógico da escola, dos professores. Porque a gente está numa. A gente trabalha, eu acho que é numa exceção, né? Em bibliotecas de educação profissional, que a gente vê a grande constituição do campo da biblioteca escolar é dentro da perspectiva da educação básica. Então, eu acho que o principal é o bibliotecário tomar consciência de como anda o processo dentro da escola, né? Se eu quero fazer uma maratona de inovação, isso tem que dialogar com o meu projeto político-pedagógico, por exemplo, né? No âmbito da biblioteca escolar. Será que prevê isso? A gente tem algumas metodologias que agregam muitas áreas do conhecimento, como a metodologia STEAM, né? A ciência, a tecnologia, a engenharia, as artes e a matemática. Eu acho que o STEM, acho que é STEM, né? O STEM é sem o Steam, acho arte. que é Steam. Ah, STEM. não, O sem o STEM arte, é só o Steam. tem dois, né? Eu acho Isso. que o STEAM, que é com as artes, ele é uma boa, um bom caminho que a gente pode seguir se for do âmbito do projeto político-pedagógico da sua escola, um bom caminho a ser percorrido dentro da biblioteca. Quer dizer, como a biblioteca pode, de modo a auxiliar essas disciplinas que estão ligadas ao STEAM a desenvolver uma maratona de inovação, a pensar nessa perspectiva fora da caixa que essas maratonas trazem para a gente, né? E para os alunos propriamente dito. Eu acho E que o esse Bernardo, pode ser um bom eu caminhar. vejo nisso também de dialogar, claro, sempre com o projeto político-pedagógico da instituição, só até mesmo se você tiver num outro tipo de biblioteca, né, às vezes até institucional, dialogar com a proposta da sua instituição mesmo,
Mas eu vejo também, além disso, que há como a gente inserir os projetos de inovação, as maratonas de inovação, linkados à finalidade do projeto político-pedagógico. Então, por exemplo, se eu estou numa biblioteca que o incentivo é a leitura, não necessariamente eu posso criar ali uma maratona. De repente, eu até posso, a meio ali de eu fazer um desafio que esteja linkado à leitura. Então, assim, há meios também de a gente dar essa burlada, de inserir também as maratonas de inovação, inserir até mesmo um programa de inovação dentro da biblioteca para trabalhar com a criatividade, linkado, onde o fim, né, onde o objetivo final seja um incentivo à leitura, o repensar ali a habilidade de escrita e você Assim, conseguir fazer esse link, entendeu? é porque eu venho muito mais da inovação tecnológica, né? Eu acho que então eu já me ligo logo assim, bom, dentro dessa perspectiva que eu trago, eu vejo o STEAM. Mas, claro, eu acho que a inovação ela não está ligada só às áreas tecnológicas, ela está ligada a toda, porque as pessoas acabam focando muito nisso, né? Eu acho que sim, tem processos de inovação que estão ligados às áreas das disciplinas humanas. Quando a Isso. gente está pensando em problemas da sociedade, por exemplo, ligados aí à sustentabilidade, a gente pode pensar em maratonas que façam, que bebam, né, dessa fonte. Esse é até um dos pontos que eu tenho trabalhado muito no curso que eu faço aqui, né? Eu fiz Biblioteca Fora da Caixa, que foi gratuito, e agora eu estou no Bibliothinker, que foi o meu curso pago. E a gente está batendo muito nessa tecla, né? Eu tenho trazido muito essa questão de a gente conseguir dialogar esses pontos de inovação e criatividade com as instituições que a gente trabalha, o que a gente almeja trabalhar, que a gente, né, tem a vontade de desenvolver. Porque há meios ali, a gente tem esse fim. Então, se eu quero ali trabalhar o desenvolvimento, né, da cultura, da leitura dentro da minha biblioteca, tudo bem, ótimo, perfeito. E aí eu posso usar, né, essas atividades, essas oficinas de inovação e criatividade linkados, né, onde que o meu objetivo final mesmo, por mais que eu esteja trabalhando ali com o intermédio da criatividade e da inovação, seja desenvolver o hábito da leitura, seja desenvolver Uhum. entendeu? A habilidade de escrita, enfim. Então, assim, eu vejo muito dessa forma. E a gente viu o porquê, o como, e agora eu queria que você nos desse aí algumas dicas para quem deseja aplicar, né, o Grand Prix, as maratonas, na sua biblioteca e escola. Bom, eu acho que diante de um processo que a gente passou no ano passado de implantação, bom, a gente vem caminhando na implantação das maratonas, né? Só para o pessoal saber, na nossa instituição, em 2019, a gente fez 3 maratonas presenciais e foi nos dado o desafio de ampliar o escopo do projeto e fazer as maratonas de forma virtual. Então, esse foi um grande desafio para todos nós, especialmente aí para a Andresa, que conduziu de forma muito pertinente. Eu acho que a principal dica é planejamento. Você tem que ter um planejamento de todo do miudinho, né? De quantas pessoas vão participar, quem vão ser os meus apoios, a quem eu vou também delegar certas coisas que eu não vou poder ter tudo, não vou poder fazer tudo, né? Na maioria das vezes a gente tem bibliotecas escolares que são conduzidas por apenas uma pessoa. Então, é preciso contar com outras que fortaleçam seu trabalho. Então, de que forma a gente pode contar com essas outras pessoas? Quais são os professores-chave que você pode chamar e designar também outras frentes para que ele possa trazer contribuições para esse escopo do trabalho. Eu acho que o planejamento é a principal dica. E você não ter medo de arriscar. Eu acho que às vezes a gente fica com muito, não, vou fazer o mais básico e tal. Eu acho que a gente tem que fazer. O importante é a gente colocar a cara a tapa, né, como dizem, porque errar todo mundo vai errar, porque se a gente está errando é porque a gente está fazendo. Se a gente não errar, é porque não está fazendo nada. Então, eu acho que assumir também o erro como parte do processo Do de processo. construção,
do processo profissional de desenvolvimento de novas soluções, novas atuações do bibliotecário. No Grand Prix, ou nas maratonas de Grand Prix, é o nome que a gente dá, né, na nossa instituição, mas pode Uhum. ser hackathon, pode ser qualquer outro nome que você queira dar. Eu acho que passar para os professores e para os pedagogos também a conceituação do que é e como isso pode, de alguma forma, potencializar até as competências que estão sendo tratadas no âmbito da BNCC, e aí é importante você também, enquanto bibliotecário, dar um passo atrás e conhecer esses direcionadores educacionais. É preciso, não dá para você, enquanto bibliotecário escolar, não conhecer o que está acontecendo no âmbito da educação. Se você quer ser Perfeito. pertinente mesmo para a instituição, você tem que saber que a BNCC está falando de competências socioemocionais, que a gente está falando de projeto de vida. Uma maratona não pode ajudar na constituição do projeto de vida dos alunos? Eu vejo como super pertinente. Então, assim, eu Total. acho que essas são as três principais dicas. Planejamento, entrar sem medo de errar e também conhecer, como a gente já falou, projeto político-pedagógico, BNCC, conhecer da área educacional para que você possa falar com propriedade e que as pessoas percebam que você tem efetivamente conhecimento de causa. Porque às vezes o Exato. bibliotecário fala uma coisa que não tem nada a ver, porque ele não conhece. Então ele não sabe se aquilo que ele está propondo dialoga efetivamente com o que a escola está fazendo. Então isso é Perfeito. primordial. Não, perfeito. E dentro da nossa experiência, aqui rapidinho, né? Mas dentro da nossa experiência do Grand Prix, a gente percebe a transformação que o Grand Prix pode trazer, tanto para o aluno que participa, quanto para a equipe também, né? Porque sai transformado, há uma transformação no processo. É devido até pela grandeza porque o projeto, né, exige, como você disse, que ele não é um projeto isolado, ele não é um projeto unicamente ele da biblioteca, ele é um ponto ali que você consegue conectar com toda a sua escola. Então é impossível, não tem como você sozinho você construir o Grand Prix, construir o seu hackathon, porque ele, pela sua essência, né, pelo seu próprio significado, ele pede essa multidisciplinaridade, ele pede essa conexão com todos os atores ali da instituição. Porque minha experiência, pela minha experiência, eu tive que fazer todo um planejamento, óbvio, e um pré-hackathon, que aí eu tive ali aquela sensibilização com os alunos, porque os alunos não conheciam, né? Não tinham acesso ao que era o Maratona de Inovação. Então, teve todo um trabalho de preparação para encantar os alunos. Visibilização, né? E isso, antes disso, teve um trabalho com os docentes, né, com esses atores da escola, para eles entenderem o porquê que era importante a escola receber esse projeto, a escola participar, fazer, para eles toparem, porque eles precisavam, né, o que eu sempre falo, toda vez que eu vou apresentar um projeto na instituição, eu falo, primeiro quem tem que acreditar nesse projeto são os docentes, porque são eles que estão dentro de sala de aula o tempo todo com os alunos, são eles que vão moldar a opinião do aluno sobre aquilo. Então não adianta a gente fazer todo um trabalho lindo se o professor dentro de sala de aula vai ficar, mas nossa, mais uma coisa. Ai, nossa, nada a ver isso aqui agora. Não sei. Então a gente teve que fazer todo esse trabalho com os docentes, em seguida com os alunos, porque os docentes já, né, viraram, eles compraram a nossa briga, a nossa ideia. Então fica mais fácil de você chegar até o aluno e a partir disso trabalhar esses alunos que toparam. Porque na minha visão esses alunos iam passar, né, passam por um processo árduo, né, um processo intenso, que eles vão ficar ali, no nosso caso, eles ficaram 5 dias trabalhando em cima de uma solução para um problema muito significativo que atingia eles. No nosso caso foram as chuvas, né, os impactos das chuvas na cidade, que é onde está a escola, na cidade de Três Rios. Então, era uma época, inclusive, durante o Grand Prix, a gente teve quedas de luz por conta da chuva, a gente teve problemas de acesso por conta da chuva. Então, era algo que eles estavam vivenciando muito, que eles sabiam, né? Então, a gente teve que fazer todo esse trabalho ali de preparação, de entender o que era a gestão de projetos, eles iam ter que montar um negócio, entender o que era um modelo de negócio. Então, não é só jogar também um aluno, vamos fazer um Grand Prix, toma, aqui, Grand Prix, vamos lá, solucionar ideias. Não, há todo esse preparo, né? A própria essência do Grand Prix,
ele traz, assim, a gente vê os hackathons nas empresas, ele traz ali essas oficinas, né, esses workshops para complementar a educação. Então, não é só o fazer, não é só o resultado, né? Já toma aqui um problema, vamos resolver o problema. Não. A essência do Grand Prix, das maratonas, é você construir, é o que você falou, é conectar com as competências, né, sociais, emocionais e técnicas também do aluno, fazer esse complemento. Então, esse aluno que passa por esse processo, que é um processo intenso, e toda a equipe que participa disso, ela sai transformada, ela sai mais atenta à inovação, ela sai mais atenta às soluções de problemas, ela muda a forma de pensamento, que aí já vem até do próprio design thinking. E agora esses alunos, né, que participaram, no caso da instituição, eu tenho certeza que quando eles forem fazer o projeto de inovação de fim de curso, que eles precisam fazer, eles já vão ter um olhar muito mais atento para as soluções que eles vão pensar, porque eles já passaram por todo aquele treinamento, né, por toda aquela experiência. Então é muito interessante ver por essa forma, né, Bernardo? E aí, assim, enxergar também, aí eu até te pergunto, né, como você enxerga o bibliotecário dentro dessa maratona? Não a biblioteca, mas o bibliotecário dentro da maratona. Eu enxergo como um dos principais atores para difundir o processo da inovação. Eu acho que se o bibliotecário se investir aí desse papel de pesquisador e auxiliar os alunos a perceberem que existe outros conhecimentos e como a gente se apropria desses conhecimentos para construir o nosso, eu acho que isso é um dos papéis principais que o bibliotecário pode exercer dentro dessas maratonas, se elas tiverem aí o mesmo objetivo do que a gente propõe, né? Porque a gente também fala sobre digamos, um letramento científico, que é você ensinar aos alunos o que é você construir ciência, né? Você Isso. bebe de outras fontes para poder constituir aquele seu conhecimento. Então, eu acho que esse é o papel principal do bibliotecário. E depois Perfeito, organizar e o perfeito. consolidado dessas informações que foram feitas pelos grupos, né, também. Disponibilizar para que outros grupos tenham acesso e o processo seja cíclico. E também e não morrer, né? Também. Não, aquela experiência não acabar ali no último dia do Grand Prix, né? Perpetuar dentro da escola. Aí trabalhar um pouco da memória também, né? Com certeza. B, eu vou aqui, vamos começar a ler os comentários para a gente começar a fechar aqui a nossa live. Tá maravilhoso por mim, você sabe o quanto que eu amo falar, o quanto que eu amo falar sobre isso. Por mim, a gente iria a tarde toda falando, mas o dever nos chama. Então, o Giba, né? Eu esqueço, o Gilberto, ele está falando que as soft skills, né? A criatividade até 2015 era a 10ª competência. Depois o Fórum de Davos elencou como a 3ª habilidade. E o LinkedIn, em 2019, ele fez uma pesquisa interna a partir de dados, né? Linkados ali às vagas que eram disponibilizadas, as discussões que eram levantadas. Ele colocou a criatividade como a principal habilidade para a gente desenvolver, né? Porque é a partir da criatividade que a gente consegue se adaptar também, né? É a nossa possibilidade de ser criativo que nos faz ali ter uma adaptabilidade melhor, né? Ser flexíveis em relação à nossa área, ao mercado. Então tem Se a essa biblioteca puder ser atualização. essa ponte com os professores, melhor ainda. Isso, perfeito. Até também a própria instituição, se a gente estiver falando de instituição de ensino, a própria instituição ter isso como meta, né? E ter isso dentro de sala de aula, não só escolher trabalhar essa temática dentro da biblioteca. Então, aí aqui o café, eu não sei se, né? Não sei o nome, mas o arroba aqui, café, ele falou que o professor adora que você leve boas propostas, mas que ele não tenha que trabalhar mais por abraçar os nossos projetos. Isso é uma questão complicada, né? Isso aí todas as escolas passam por isso, sempre vai ter um profissional que vai ser mais resistente, o outro que vai adotar, vai abraçar. Assim, é um Perfis de crítico, né? Ser pessoas, né? humano. Como tudo na vida. Exato. Assim como a gente tem na biblioteconomia, né, esse perfil de pessoas mais Mais acomodadas, técnico, eles né? também, mais técnicos também, algumas mais acomodadas também, mas outros a Também. gente sabe que isso não é só da nossa área. É o que eu te falo, muita coisa a gente sofre, né, dentro da biblioteconomia, a gente fica batendo, a gente fica, ai, bibliotecário, tu é isso, é aquilo.
E tem o advogado, tem o médico que é da mesma forma, tem todas as outras profissões que passam pelos mesmos percalços. E aí a criatividade bebe da literatura, né? Das artes, exatamente. Também esse é um dos nossos links. Aí a Simone está pedindo para deixar o seu Instagram, o Bernardo. Vocês formam uma dupla dinâmica da Biblioteca Inovadora. Obrigado por me proporcionarem tanto conhecimento em tão pouco tempo. Obrigada, que bom que você Simone. gostou. B, você vai ter que criar um perfil também agora profissional aqui, né, Bernardo? O meu é fechado porque é pessoal. Então, já vai ter que criar, igual a Poliana. A Poliana veio, participou da live, o pessoal, cria um perfil. Ela foi criou o perfil dela. Agora também aqui, ó. Me segue no LinkedIn. Porque eu alimento Bernardo as coisas Palma, né? muito lá no LinkedIn. Eu não tô no Instagram, não, mas tô lá no LinkedIn. Bernardo Palma. Só procurar. E a Cristiane trouxe um outro ponto importante aqui, que tem as questões de contrato de trabalho também, né? O docente não ter horas para trabalho, né, extra, mas é sempre possível a gente adaptar, inovar, né, em tempos de ideias. Por isso que tem que ficar de olho no projeto político-pedagógico, no planejamento de aula, conversar com os professores, se ambientar mesmo. Isso. E, Bernardo, eu te agradeço muito, foi maravilhosa essa live, eu adorei. Vou te chamar aqui outras vezes. Acho que esse assunto dá até para a gente destrinchar ainda mais, conversar mais. É um assunto muito em alta. E muito, muito, muito obrigada mesmo. Tá? A Doce Biblioteca está sempre aberta para você quando você quiser. Obrigado, Andreda. Obrigado a todo mundo que assistiu aí. Espero que vocês tenham gostado, que seja proveitoso de alguma forma, que a gente possa aplicar o que foi feito, o que foi falado aqui. E mudando aos pouquinhos, né? Eu acho que a área precisa dessa renovação, precisa também ir fundo na inovação e na criatividade. Nada melhor do que a gente falar sobre isso e ajudar outros colegas nesse sentido também. Perfeito. Simone, você me deu até uma ideia aqui, que a Simone está falando que vai ter que criar um LinkedIn para te seguir. Aí, assim, o LinkedIn é hoje uma das principais ferramentas profissionais que a gente tem. Não só para a gente procurar emprego, não é isso, mas para a gente se conectar, né? A gente ter ali acesso a uma informação mais voltada para a formação profissional, para o desenvolvimento, enfim. Então, hoje é mais que necessário a gente estar no LinkedIn, mas não como forma de currículo online, mas sim de uma forma ativa, né? Da gente participar das discussões. E a dica que eu sempre dou mesmo, é quando você estiver dentro do LinkedIn, não se conectar somente com bibliotecários, se conectar com engenheiros, com arquitetos, com médicos, pessoas de marketing, designers, para a gente ampliar a nossa visão do que está sendo feito nas outras áreas. Porque, às vezes, soluções para os nossos problemas, né? Ou então ali pontos de inovação para que a gente pode trazer na nossa área, estão em outras áreas e a gente precisa entender, conhecer e adaptar e trazer para cá. Então, a dica que eu sempre dou para todo mundo. Propriamente não fala sobre a jornada do usuário e tal. O que a gente faz na biblioteconomia? O estudo de usuário, o que é? Então, às vezes, outras áreas se apropriam das nossas competências, crescem porque a gente bota também o temperinho do inglês, fica uma coisa maravilhosa, e a gente está papando mosca por aí. Então, acho que é preciso realmente a gente olhar para as outras áreas, dentro das nossas competências, para desenvolver novas formas de atuação. Perfeito, perfeito. B. E é com essa fala que eu termino aqui a nossa live. Te agradeço muito, agradeço a todo mundo que participou aqui desse nosso bate-papo. Vou até mudar o nome daqui a pouco dessa nossa live, que virou um bate-papo, né? Aqui desse bate-papo super interessante sobre maratonas de inovação na biblioteca. Pessoal, muito obrigada. Nos vemos na quinta-feira, também, meio-dia, que aí é para o nosso aulão, que aí o tema do aulão dessa semana é como criar o planejamento ali de atividades da biblioteca que você atua. Então, foi um tema pedido e eu estou trazendo aqui na quinta-feira. Bernardo, obrigada. A Simone está dizendo aqui rapidinho que ela é uma bibliotecária tradicional, mas depois de biblioteca fora da caixa, estou pensando diferente. Preciso mudar urgentemente. Vamos que vamos, Simone. A missão mesmo é essa, é fazer a gente movimentar e fazer esse cardalhaço aí. Exatamente. Valeu, pessoal. Perfeito. Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Tchau, gente. Obrigado. Beijos.